Estamos no livro de Esdras, como vocês se lembram, nós estamos vendo esse período de restauração, de retorno do cativeiro. Depois de ver o retorno nos primeiros capítulos de Esdras, vimos como o povo sofreu oposição, pararam de construir. Depois nós vimos aí os profetas, como eles foram usados por Deus para falar com o povo, para recomeçar, para tratar com o povo que tinha se desviado do propósito, estavam interessados em suas próprias casas. Então nós estamos agora de volta no livro de Esdras, e nesses capítulos, essa fase da história termina no capítulo 6, e nós estamos chegando mais perto do final. Capítulo 6, no final do capítulo 6, tem o final da reconstrução, e depois vai ter no livro de Esdras, esse início do livro de Esdras, como eles voltaram da Babilônia, começaram a construir a casa de Deus, sofreram oposição, e depois pararam, e Deus enviou os profetas, e eles recomeçaram. Então nós estamos agora de volta, depois de ter estudado os livros proféticos e ter entendido um pouco mais, assim, bastante coisa sobre a mensagem dos profetas. Agora nós voltamos para o livro de Esdras. O capítulo 6 do livro de Esdras vai finalizar essa etapa, esse período da história. Tanto é que para o capítulo 7 de Esdras tem um grande intervalo de tempo em que acontece a história de Esther, mas agora nós estamos então olhando para esse final da reconstrução, mas tem algumas coisas muito importantes que nós estamos vendo. Nas últimas aulas nós falamos sobre esse aspecto que sobressai no relato de Esdras, que é a oposição. Então nós falamos bastante sobre a oposição, a importância de entender essa questão da oposição. Mas tem um outro aspecto que queremos frisar, queremos salientar hoje, que é como depois da oposição, depois desse período, esse intervalo de tempo e a mensagem dos profetas e tudo que aconteceu por causa da oposição, agora nessa etapa final, nesses capítulos 5 e 6 de Esdras, nós temos uma outra coisa que sobressai, que é depois da oposição, depois que eles recomeçaram a construção da casa de Deus, eles também sofreram um questionamento. O governador, as autoridades locais vieram para questionar. Então eles poderiam até sentir, puxa, vai começar tudo de novo. Mas essa oposição que eles sentiram antes se transformou em um grande apoio, um forte apoio. Capítulo 6 de Esdras relata esse apoio da autoridade mais alta do Império Persa, que é o próprio rei, ou imperador persa, deu apoio total, mais do que antes, se fosse possível. Então hoje queremos falar sobre como a oposição se transformou em apoio e o que isso significa, porque esse período da história é bem diferente dos outros períodos da história no Antigo Testamento. E nós vamos tentar analisar um pouco essa relação, porque é muito interessante os exemplos, as narrativas que as Escrituras nos dão. E isso pode nos trazer muita luz sobre a nossa relação, a relação do reino de Deus com os reinos humanos, com os governos humanos. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê graça e revelação e que cada vez mais Ele possa nos dar luz no nosso caminho hoje. Pai amado, nessa hora nós estamos olhando para Ti, nós vivemos num tempo da história, nós enfrentamos muitos desafios, nós também somos o Teu povo no meio de reinos humanos, vários tipos de reinos humanos, vários níveis de reinos humanos, e nós também enfrentamos situações diferentes. Cada situação é diferente, mas nós podemos ganhar luz, nós podemos ganhar sabedoria, nós podemos aprender daquilo que o Senhor fez em outras épocas. Isso pode nos ensinar como caminhar, como viver como reino
que o Senhor está preparando, ainda não é o reino visível, declarado, o Senhor ainda não governa as nações, mas é um reino que o Senhor está preparando e nós estamos esperando a tua vinda. Muito obrigado por tua presença, por tua fidelidade e por saber que hoje também o Senhor tem um grande plano que vai confundir todos os inimigos e toda a oposição. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Ok, primeiro então vamos só dar uma olhada, nós já vimos umas partes desses capítulos 5 e 6, mas como eu quero chamar a atenção para esse aspecto agora do apoio, né? Agora nós estamos olhando, já houve oposição, já houve um intervalo, agora o povo de Deus recomeçou, como nós vimos no capítulo 5, começa já falando que o profeta Ageu e Zacarias, os dois profetas, eles foram instrumentos de Deus para despertar o povo. Vamos só lembrar que os profetas, e que depois nós temos esse diagrama que nós vamos explicar melhor, mas os profetas, eles fizeram basicamente duas coisas, ou três, quem sabe nós podemos dividir em três partes assim da mensagem deles. Uma foi de advertir, de exortar o povo e levar arrependimento. Vocês estão achando que por causa da oposição, Deus não está mais abençoando, não é mais tempo, não devemos mais edificar a casa de Deus. Então, eles vieram para trazer um alerta, uma advertência. Eles começam falando, vocês precisam se arrepender, como em outras épocas da história. A mensagem dos profetas sempre era para arrependimento. A segunda coisa que eles falaram, que é mais ou menos dentro da primeira, né? Mas a segunda coisa é que eles deram, depois de falar da atitude errada, vocês estão ignorando, vocês estão colocando outras prioridades, vocês estão preocupados com sua própria casa, vocês não estão realmente colocando o reino de Deus, a causa de Deus em primeiro lugar. Esse foi o primeiro. O segundo foi dizer, é tempo de reconstruir a casa de Deus. Isso é muito importante, porque nem sempre é tempo. Quando eles estavam no cativeiro, ou antes de ir para o cativeiro, a casa não tinha sido destruída, existem épocas em que Deus está falando, não adianta tentar. Teve uma época no deserto que o povo, depois de duvidar de Deus, aquela história dos espias, eles duvidaram que Deus era capaz de vencer os gigantes e Deus deu uma sentença muito severa. Aí eles quiseram assim, então vamos entrar agora, então vamos entrar na terra prometida e conquistar. E subiram para tentar lutar contra os inimigos e Deus não estava com eles. Então nem sempre é hora de construir, nem sempre é hora de entrar e tomar posse da terra, nem sempre é hora de fazer algo construtivo no reino de Deus. Às vezes é o momento de humilhar-se, às vezes é hora de arrependimento, às vezes é hora de esperar. Então os profetas, o segundo ponto, o segundo aspecto da mensagem, é que eles deram realmente a luz verde. Eles falaram, Deus está com vocês, Deus disse que é hora de construir. Pode ser que vocês não vejam nada de diferente nas circunstâncias, mas Deus está falando que é hora de agir. Então, essa foi uma palavra muito importante para entender o momento em que eles estavam vivendo. E o terceiro aspecto da mensagem profética foi que eles mostraram, tanto Ageu quanto o Zacarias, eles mostraram não só o momento, agora é a hora de construir, mas eles deram uma visão maravilhosa do futuro da casa de Deus. Como Deus iria usar aquela casa para edificar, para colocar seu reino na terra, para abalar as nações, para trazer não só uma restauração da casa, mas uma restauração do propósito de Deus, o futuro desenrolar do propósito de Deus. E isso nos dá motivação. Não seria
para o tempo deles, daquela geração, mas a visão do futuro, a visão da glória de Deus, do que Deus ia fazer com aquela casa, com aquele lugar, com Jerusalém, com o seu povo, essa visão deu motivação. Não é só assim, façam o que vocês têm em mãos agora, que eles achavam que era muito simples, que era muito inferior em relação à casa que Salomão tinha feito. Às vezes nós pensamos o que nós estamos fazendo hoje é muito insignificante, é muito inferior, é muito fraco. E Deus está falando assim, faça o que eu mandei fazer, porque o que vocês vão fazer tem importância, tem implicações para o meu plano futuro. Então essa foi a palavra dos profetas. Então, no capítulo 5 de Esdras, quando eles profetizaram e falaram, então o povo ouviu, atendeu e eles foram pôr a mão na massa e foram reconstruir a casa de Deus. Só que daí veio este questionamento. Esdras 5, versículo 3, vieram ter com eles Tatenai, o governador daquém de Eufrates. Eu já fiz um diagrama, umas 2 aulas atrás, eu já fiz um diagrama meio parecido com isso, mas eu queria mostrar que existem vários níveis de autoridade do governo humano e existem várias fontes de oposição. Eu até coloquei um X vermelho aqui. Então, só para entender esse diagrama, nós temos aqui esse círculo maior, é a Terra. Deus tem um objetivo desde a criação de Adão. Ao longo da história, Deus sempre volta ao mesmo plano. O homem peca, o homem foge, o homem sai do caminho. Israel também saiu, a igreja também saiu, mas Deus sempre volta ao seu propósito de estabelecer o seu reino na terra. Esse passo decisivo, quando o reino, Deus vem para estar no meio do seu povo, sua casa, seu trono, ele vai dali, né, de Sião vai sair a lei, o trono de Deus em Jerusalém. Então nós temos essas visões muitas vezes nas Escrituras, no Antigo Testamento, no Novo, nós temos essa afirmação de que Deus tem um plano de vir para a terra e, a partir de um lugar, a partir de um povo, a partir de uma base, estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Esse é o propósito de Deus. E claro que tem muitas coisas envolvidas nisso, não é só uma questão de Deus retomar ou de Deus estabelecer seu controle sobre a terra. Tem restauração, tem a revelação da natureza de Deus, tem o fato de que Deus quer fazer isso por meio dos seus parceiros, da sua família, do seu casamento. Então, tem muitos aspectos envolvidos nessa visão do que Deus pretende fazer. E nós sabemos que isso só vai se tornar manifesto, isso só vai se revelar de verdade quando Jesus voltar. Mas antes de Jesus voltar, e isso é o drama da história que está na Bíblia, várias coisas precisavam acontecer, inclusive a vinda do Messias, que era essencial. Não podia ter uma restauração do propósito de Deus, não podia ter uma redenção, Deus não podia ter uma base na terra sem a vinda de Jesus, evidentemente. Então, esse reino, até que Jesus venha, ele não vai ser tão visível, ele não vai ser manifesto como o reino de Deus se estendendo por toda a terra, mas é um reino que existe. Jesus veio para trazer este reino, ele estabeleceu o reino dele. E este reino que nós vemos no Antigo Testamento já com sombras, com assim, preparações também, mas já indicando esse aspecto de que Deus já tinha um reino, muito embrionário, muito ainda imperfeito, mas Deus já tinha um reino no Antigo Testamento. Isso se tornou mais real, mais substancial com Jesus.
mas o princípio é o mesmo. Esse reino aqui, no centro aqui, hoje não é uma terra só como Israel. O reino de Deus tem núcleos por toda a terra, e como nós sempre falamos, tem um paralelo com Israel natural, que Deus está caminhando e preparando Israel natural, já é uma nação, Deus está preparando esse caminho para um reino, para esse reino que vai receber Jesus, mas tem o reino espiritual, que somos nós e que está por toda parte, em pequenos núcleos espalhados pela terra. Esse reino, ele tem desafios, como nessa época dos remanescentes, dos exilados que voltaram da Babilônia. Eles tinham que fazer alguma coisa. Tinha passos, tinha aspectos que precisavam acontecer dentro da estratégia de Deus. Então, para o reino de Deus avançar, para ele se preparar para tudo que Deus está pretendendo fazer, está pronto, né? Tudo pronto para a volta de Jesus, tem oposição, muita oposição. Então, a oposição, ela vem de vários lugares, não é de um lugar só. No final das contas, tudo vem do grande inimigo, do grande adversário de Deus, que é Satanás. Ele que está por trás da oposição. Mas a oposição se manifesta de vários lugares, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Mas vamos olhar então essa situação como ela era no tempo de Zorobabel. Então está aqui, a terra toda tinha esse reino pequeno, nem é como no tempo de Davi, dos outros reis, no tempo do reino, no tempo dos juízes, nem é como naquele tempo em que eles não eram dominados por um outro reino humano. Agora, nessa época, eles estão debaixo de uma estrutura, eles estão debaixo de outros governos. E nós estamos simplificando aqui, mas basicamente eles estavam aqui nesse reino, nesse embrião do reino de Deus em Israel, voltando da Babilônia, eles estavam debaixo de governadores, que apareceu aqui, né, em Esdras 5, versículo 3, tinha Tatenai, o governador de toda aquela região, não só de Israel. Então, eles estavam debaixo de um governador, a estrutura do império, a estrutura do reino, do reino humano. Então, eles estavam debaixo de um governador que estava debaixo do soberano, o rei, o soberano persa. Então, nós podemos comparar isso a vários níveis de governos humanos. Existem, só para simplificar, na história e até hoje, existem povos, existem países, existem nações que têm o seu próprio governo, mas como em toda a história humana, os pequenos povos, as pequenas nações eram dominados por um império. Nessa época era o Império Persa, antes era o Império da Babilônia, depois ia passar para a Grécia, para Roma. Hoje nós temos também autoridades mais fortes do que os governos dos países. Nós temos dentro de um país, tem governadores, prefeitos, etc. Mas mesmo em termos de um cenário mundial, como nós estamos vendo com a Ucrânia, por exemplo, existem potências maiores, mais fortes, que dominam outros países. Hoje não é tanto, no caso da Ucrânia, uma tentativa de conquistar, de tomar um país e de dominá-lo por um outro país com intenções imperialistas de dominar uma grande região. Mas no mundo hoje tem forças comerciais, tem forças tecnológicas, tem muitos poderes e potências que dominam outros países. Então, é mais ou menos só para a gente entender que existem vários níveis de autoridade. Os reinos humanos, assim como existe uma hierarquia no reino de Satanás, existem potestades maiores, potestades menores, Deus também tem, de anjos e arcanjos, etc. Então existem
e hierarquias, existem níveis de autoridade. Então, para a gente entender como era a oposição, nós vimos naquele outro diagrama, já era mais ou menos nesse mesmo sentido, nós mostramos que quem ofereceu oposição no capítulo 4 de Esdras, quem foi a origem da oposição, não era nem o governador, nem o soberano persa, mas eram povos da terra, que estariam no mesmo nível. Esses povos da terra, esses samaritanos, ou esses povos que já estavam morando na terra naquela época, eles não tinham autoridade superior ao povo de Israel que tinha chegado da Babilônia. Eles estavam lá mais tempo por causa do cativeiro, mas eles não eram superiores, eles eram concorrentes, eles estavam ali se opondo, não queriam conviver. E tem a gente pode formar muitos paralelos, né? Mas olha só, de onde pode vir oposição? Eu coloquei um X aqui dentro do círculo. Mostrei já na aula anterior como pode haver, e inclusive o Novo Testamento alerta muito mais sobre essa oposição do que qualquer outra, falando sobre a oposição que vem de dentro. Nesse caso aqui, que nós estamos estudando em Esdras, não tinha isso. Mas poderia ter divergência, poderia haver pessoas de dentro do povo, não vamos fazer isso não é vontade de Deus, ou não é tempo para isso, ou, enfim, podia ter divisão, e a igreja tem muitos e muitos exemplos disso, nós convivemos com isso o tempo todo, divisões, oposição, dificuldades internas, dificuldades com autoridades locais, porque abaixo do governador tinha autoridades locais. O rei da Pérsia colocou Zorobabel como governador. E dentro da igreja, muitas vezes tem oposição que vem de algum nível de autoridade, que pode ser, está lutando contra a vontade de Deus. Então a oposição pode vir de dentro. Em outras épocas, eu coloquei um X aqui do lado desses dois níveis, o soberano persa e os governadores, porque nós vamos ver na sequência aqui, Neemias, Esdras e tal, nós vamos ver que em outros momentos pode haver oposição de um governador ou do próprio soberano. Aliás, olha aqui embaixo, né? Eu tô querendo dar um quadro amplo, então tenha um pouquinho de paciência para entender, porque nós não estamos preocupados só com a situação imediata. Esse soberano, que seria a autoridade mais alta naquela época do governo humano, muitas vezes, no final dos tempos, o anticristo seria um soberano que tem poder e que vai perseguir. E isso tem muitos exemplos. Então eu coloquei aqui embaixo para vocês observarem que os reinos ou governos humanos têm muitos exemplos na Bíblia e na história de como a oposição vem deles. Vem de quem está por cima, ou de um governador, ou de um soberano. Pode vir a oposição, né? E olha que temos dois exemplos. Em outro momento, talvez a gente possa aprofundar um pouquinho mais nisso, mas nós temos dois exemplos de como Deus usa. E sempre lembrando, nós precisamos afirmar isso. Existe uma ideia de Deus ser soberano, de Deus controlar, que todo mundo é uma espécie de robô, de marionete. Mas não é isso. Cada pessoa tem sua responsabilidade. Mas é muito claro nas Escrituras que, né, nós vimos em Daniel, que Deus coloca reis, remove reis, Deus pode intervir. O livro de Provérbios fala que Deus inclina o coração do rei. Então Deus tem, em última análise, por isso que nós colocamos aqui, que tem o nível terreno, de reinos humanos. Nós nem colocamos aqui Satanás como príncipe deste mundo,
porque ele tem uma ligação direta, mas não é meu assunto hoje, e não aparece nessa história, mas nós vimos isso no livro de Daniel, que tinha o príncipe da Pérsia, tinha o príncipe da Grécia. Então existem poderes satânicos que entram nessa questão aí de governo, de domínio sobre a terra. Mas aqui nós temos que Deus está acima de tudo, Ele está no seu trono no céu e Ele tem o controle final. Ele não vai interferir naquilo que não é hora, não é o momento. Um dia Ele vai acabar com toda a oposição, com todos os inimigos, no nível humano e no nível espiritual, no nível de Satanás e de seu exército. Mas ele ainda não interfere em todas as coisas, mas ele tem como interferir, ele pode interferir, e em última análise é ele que está conduzindo a história. Então toda a história, todos os momentos da história, Deus está no controle, Deus está agindo. Então, acima de qualquer governante humano, nós vamos voltar a isso daqui a pouco, mas para mostrar que quando esses soberanos, quando essas autoridades humanas estão agindo para perseguir, para se opor, Deus usa isso de duas maneiras. Uma é para disciplinar, que foi o que aconteceu no cativeiro da Babilônia. Deus enviou Nabucodonosor, a Bíblia fala que Deus levantou Nabucodonosor para trazer juízo e para trazer disciplina sobre seu povo. Eles tinham se afastado de Deus, eles tinham se afastado dos propósitos de Deus. Então, muitas vezes, Deus usa soberanos, Deus usa autoridades, Deus usa as pessoas que estão no poder humano. Deus sempre tem algo que Ele está fazendo, mesmo quando essa pessoa se levanta contra Ele. Deus só permite e vai permitir o anticristo porque tem um propósito no plano dele. Então, Deus usa para disciplina, exemplo, Babilônia. Mas Deus também usa governantes malignos, governantes cruéis, governantes que oprimem. Deus usa também como uma fornalha de aflição. Porque no tempo do Egito, da escravidão no Egito, eles estavam lá não porque eles tinham pecado, não porque Deus estava disciplinando. Então nós temos duas situações distintas de como Deus usa uma autoridade humana, um governo humano maligno dentro dos seus propósitos. Uma é para disciplinar porque o seu povo estava afastado dele e ele quer trazê-los de volta. E outro é quando ele usa para... tem muitos textos, tem vários textos na Bíblia que falam que Deus usou aquele tempo no Egito, que o povo ficou no Egito, Deus usou esse tempo como uma fornalha de aflição para produzir algo, um povo puro, um povo que buscasse a Deus. Ele estava aperfeiçoando, ele estava usando essa fornalha para produzir um povo para si mesmo. Nós podemos pensar na China, em tempos recentes, até hoje, é um governo que oprime os cristãos. E Deus tem trabalhado muito com a igreja, a gente nem sabe de tudo. Algumas pessoas têm visitado e têm histórias, têm relatos, mas a gente sabe o suficiente para saber que Deus tem gerado uma igreja talvez muito mais alinhada com o coração dele do que aqui no Ocidente, na Liberdade. Então Deus tem usado um governo, não porque o povo dele na China estivesse
longe dele, era um cativeiro na Babilônia porque eles foram infiéis, mas Deus usa governos malignos para produzir um povo purificado. Mas nós estamos falando agora de uma época na história em que esse soberano, esse governo humano, eles não eram Ciro, Dario e os outros reis da Pérsia, eles não eram servos de Deus. Eles não adoravam, pelo que a gente sabe, né? Nos parece, assim, pelas Escrituras, que eles não eram pessoas que estavam, nós somos servos, a gente aceitou, a gente se converteu. Não, eles eram aparentemente muito mais benignos, eram governantes melhores do que no tempo da Babilônia, mas eles eram governantes humanos. Mas Deus usou esse governo, ele usou Ciro. Nessa época agora que nós estamos vendo no capítulo 6, Deus usou o rei Dario para apoiar, para abençoar. Então aqui, os reinos humanos, então nós temos essas três situações. Oposição, que pode ser para disciplina ou para purificação, e pode ter também uma época em que Deus usa os governantes humanos para apoiar. Então, voltando aqui ao nosso esquema aqui, o que nós podemos ver dentro desse quadro da história que nós estamos analisando aqui? O povo de Israel, o reino de Deus, né, o embrião, os símbolos, né, a mostra, né, o prenúncio do reino de Deus na terra, eles sofreram oposição dos povos da terra. E lembra, Zorobabel tomou uma decisão muito acertada de não se unir a eles. Porque a primeira tática de corromper, de desviar do propósito de Deus, era de se unir a eles para tirá-los do propósito de Deus. E Zorobabel percebeu isso e não quis se unir com eles. É uma coisa muito importante que nós precisamos ter discernimento de que Deus nos chama para alcançar todos os povos, para incluir quem deseja, mas nós só podemos nos unir, fazer aliança e formar uma base para a habitação de Deus com aqueles que realmente desejam Deus. Não é questão de denominação, não é questão de doutrina, não é questão do nosso reino, mas é uma questão de quem realmente deseja servir a Deus e os propósitos dele. Então, eles sofreram oposição desses povos da terra. E esses povos da terra, eles usaram várias estratégias. Eles usaram várias coisas para tentar impedir. Mas no capítulo 4, que eu já comentei, é um capítulo um pouco difícil de encaixar, porque parece que fala de uma outra época, não dessa. Mas o importante é entender que, talvez tenha sido o próprio Esdras, mais tarde, que compilou esse livro, ele colocou o capítulo 4 nessa ordem, apesar de falar de uma outra época na história, mas para mostrar que esses povos da terra, eles usaram várias táticas e uma delas foi de recorrer, de acusar o povo de Deus diante do soberano. Então, eles viram que não estavam conseguindo segurar, impedir o povo com outras táticas. Eles escreveram uma carta que está no capítulo 4, parece que de uma outra época, mas eles escreveram uma carta falando mal do povo de Israel e tentando incitar o coração do rei contra eles. E naquela época eles tiveram sucesso. Ok, agora eu quero mostrar como foi que a oposição
Então a oposição ela tem várias maneiras, eu tentei mostrar assim, tem várias manifestações. A oposição pode vir de dentro, a oposição pode vir de outros que são concorrentes, mesmo que não tenham autoridade sobre nós. A oposição pode vir de algum nível de autoridade sobre nós. A oposição pode vir de vários lugares, de várias fontes, de várias origens. Mas como é que eles venceram e qual que é a chave para nós? Então, antes de dar a resposta, vamos só relembrar, eu não vou ler esse trecho inteiro, mas vamos relembrar aqui capítulo 5 de Esdras e depois capítulo 6. Vamos ver o que nós podemos aprender. Então, eles recomeçaram o trabalho, a obra de reconstrução, mesmo não tendo nenhuma circunstância exterior, nada favorável, nada mudou, mas o que mudou? Deus, aqui está a linha aqui, ó. Deus, antes de Deus tocar no coração do soberano, do rei, da autoridade humana, antes de Deus falar assim, ai Deus, muda nossas circunstâncias, muda o governo, faça com que a gente tenha permissão, faça com que a gente tenha autorização, liberdade. Isso viria, mas antes disso, o que Deus fez? O Deus dos céus, que governa sobre todas as coisas. Como que Deus vai ordenar, como é que Deus vai tocar na sua base na terra, no seu reino? Ele não mandou que eles lutassem contra os outros povos da terra. Peguem armas, lutem contra esse povo. No tempo de Josué era diferente, eles tiveram que conquistar a terra, então tem situações diferentes. Mas nesse momento não foi nenhuma guerra, nem Deus falou, olha, vocês precisam apelar para o rei, vocês precisam tentar fazer alguma coisa para influenciar o rei. O que Deus fez? Deus enviou uma palavra pelos profetas. Deus enviou a sua palavra. E os profetas, como já falamos, os profetas deram aquelas mensagens que nós já estudamos. Então, os profetas vieram com a palavra de Deus, vocês precisam se arrepender, é hora de construir, e lembre-se que tem muita coisa boa que vai acontecer quando vocês fizerem essa casa. Então, eles recomeçaram o trabalho, está aqui no capítulo 5. Eles recomeçaram o trabalho. Só que assim que eles recomeçaram o trabalho, eles sofreram não exatamente oposição, mas era algo que poderia ter causado muito medo, porque eles já tinham parado por 16 anos, e olha, a gente começa de novo, e olha só, já vem Tatenai, já vem o governador, ele fica nos questionando, com que autoridade vocês estão fazendo isso? Ele começa a falar, eles começam assim a questionar, e se eles não tivessem o coração certo, eles poderiam ter imediatamente, falar assim, não, a gente não vai continuar, nós vamos parar de novo. E eu quero aqui colocar um ponto importante. Nós falamos assim que quando eles pararam, daí o profeta Ageu chegou e falou assim, uma palavra, de certa forma, dura. Deus falou assim, olha, vocês estão sofrendo, vocês não estão recebendo chuvas, vocês não estão prosperando, porque vocês estão com a atitude errada. Se vocês tivessem, agora aqui é o ponto que a gente precisa entender. Deus não falou assim, olha, nunca deviam ter parado, não chega a falar explicitamente isso. Mas Deus usou esse tempo e o que eles fizeram para revelar o coração deles. Porque se eles tivessem pensado a coisa mais importante é a casa de Deus, muito mais importante do que a nossa casa, se essa fosse a causa, se esse fosse o coração, se eles estivessem envolvidos, engajados totalmente nisso, provavelmente eles não teriam parado. Eles poderiam ter perguntado, Deus, o que a gente faz? Eles poderiam ter buscado, mas em nenhum momento nesses primeiros anos houve uma contra-ordem do rei da Pérsia. Eles tinham uma palavra do rei, eles tinham uma autorização.
eles se amedrontaram, eles ficaram assim com medo e recuaram, porque na verdade o coração deles não estava totalmente na causa de Deus. Então, quando os profetas vieram, eles atenderam, houve uma mudança de coração. Eles ouviram, eles falaram assim, é mesmo, nós estamos fazendo errado. E aí a prova dessa mudança de coração é que quando Tatenai chega em Esdras 5, versículo 3, e quer saber até os nomes, ele quer mandar os nomes, ele vai acusar, ele vai denunciar essas pessoas diante do rei. Eles poderiam ter ficado com medo, mas eles não ficaram. Por quê? Porque agora o coração deles estava certo. Agora eles estavam entendendo, Deus nos chamou para fazer isso. E olha como eles respondem. Porque a pergunta nós descobrimos isso na carta. Então, no capítulo 5, fala que esse Tatenai escreveu e falou, eu estou avisando o rei que eles estão mandando bala aqui, eles estão edificando a casa, vai indo muito bem, e nós perguntamos a eles quem eles eram, com que autoridade. Olha, Esdras 5, versículo 11, qual foi a resposta deles para esse governador, para esse representante do rei? Eles não foram rebeldes, eles não foram insubordinados, mas eles falaram com muita calma. Eles falaram assim, quem nós somos? Quais são os nossos nomes? O que nós estamos fazendo? Quem nos deu autoridade? O que eles respondem? Esdras 5:11, nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Um pouquinho mais alto do que o soberano persa. Nós somos servos. Tudo bem, naquela época, cada país tinha seus deuses e poderia ser considerado, o nosso Deus é o nosso Deus, aí tem o Deus dos babilônios, tem o Deus dos persas, tem o Deus dos sírios, tem o Deus dos egípcios, é tudo mais ou menos no mesmo par. Não, os judeus, eles tinham convicção de que o Deus deles era o Deus superior. Nós somos servos do Deus sobre toda a terra e o Deus dos céus sobre todos os outros deuses. Então, está implícito aqui, nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Agora, veja bem, eles não, assim, se eles fossem soberbos, eles falavam assim, olha, fala com seu rei para se ver com meu Deus. Eu sou servo de Deus e eu não preciso prestar contas para ninguém. Não. Eles foram muito humildes e corretos. Eles até falaram assim, olha, nós estamos nessa situação, nós estamos reconstruindo essa casa. Eles não colocaram assim, nós fomos vítimas do rei da Babilônia. Eles falaram assim, não. Na verdade, o nosso Deus, ele controla todas as coisas. Quem mandou Nabucodonosor para arrasar com nossa cidade, nosso templo, foi o nosso Deus. Quem estava culpado, quem era culpado, quem é culpado somos nós. Nossos pais eram culpados. É por isso que aconteceu. Então eles apontam para a história e depois eles falam, eles não falam assim que Deus mandou, mas eles acreditavam nisso, porque Deus tinha avisado anos antes que Deus ia levantar um homem com o nome de Ciro. Então mas eles falaram assim, olha, no primeiro ano, versículo 13, no primeiro ano de Ciro, o rei Ciro deu ordem. Então eles estão traçando exatamente, eles têm convicção de que não existe uma oposição que possa ir contra o nosso Deus e nem que possa ir contra o rei soberano. Esses povos que nos acusaram, que nos impediram, e vocês também que estão nos perguntando com que autoridade, nós estamos dizendo que nós temos autorização de Deus, o Deus dos céus e da terra, e nós temos também a autorização
do rei, que já não era mais, ele já tinha morrido nessa época, né? Mas Ciro deu a ordem. Naquela época, ele deu a ordem para a gente voltar do exílio e ele deu uma ordem específica. Eles entram nos detalhes que Ciro até mandou trazer de volta os vasos que eram do nosso templo, que Nabucodonosor tomou. Eles repetem essa história para dizer assim, olha, existe um documento. Se vocês não conhecem o documento, procurem, porque existe um documento que Ciro nos deu autorização de reconstruir. Então, aí a história continua. Esse Tatenai, ele manda uma carta para Dario e ele falou assim, olha, eles estão falando que teve um decreto de Ciro, o primeiro rei da Pérsia. Veja lá, veja aí se tem esse documento ou não. E aí o capítulo 6 conta como o rei Dario, o rei atual, ele foi buscar, ele também não sabia desse decreto, ele foi procurar e achou. Esdras 6, versículo 3, ele achou, versículos 2 e 3, ele achou o decreto de Ciro, inclusive falando da construção da casa de Deus, ele achou o decreto falando dos utensílios da casa de Deus, que teve mesmo a ordem de restituir. Então ele verificou que tudo que o povo de Israel estava dizendo, reivindicando, dizendo que tinha um decreto, tudo estava certo. Então, versículo 6. Então, Esdras 6, versículo 6. Agora eu quero que você veja como Deus transformou uma situação adversa. Há anos tinha essa oposição dos povos da terra. E Deus deu. Então, aqui nós temos esse padrão, essa revelação de como Deus, como Ele tirou a oposição. Primeiro Ele mandou os profetas, então eles obedeceram à voz de Deus. Nós precisamos entender, esse exemplo para mim é uma referência muito importante, porque eles obedeceram a Deus primeiro. Deus é a autoridade máxima. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos conhecer o tempo de Deus. O tempo de Deus não depende das circunstâncias, não depende de quem está no governo, não depende de situações adversas. O que vai mudar a situação adversa é fazer o que Deus está mandando. Se a gente está fazendo algo porque a gente acha que é certo, que está na Bíblia em algum lugar, assim, existem, né, ir de pregar o Evangelho, é uma palavra que é para todas as épocas, mas existem aplicações, nós precisamos saber. Né? Se você olhar o Novo Testamento, Paulo, ele não ia assim automaticamente, Deus quer que eu vá ali, ele buscava uma direção de Deus. Então nós temos ordens de Deus, nós temos o que Deus deseja fazer de maneira geral, são coisas contínuas, permanentes, mas como que isso vai ser aplicado? Como que eu vou pôr isso em prática? Então nós temos muitos exemplos de como Deus falou com Jeremias uma coisa, Deus falou com Daniel outra coisa, Deus está falando outra coisa nessa época, depende do momento histórico, depende do tempo de Deus. Então, antes de qualquer mudança de circunstância, nós podemos estar sofrendo oposição como disciplina, nós podemos sofrer oposição porque estamos numa fornalha de aflição, ou podemos estar vivendo numa época boa de apoio do governo. Então nós temos essas três situações, mas o que manda não é olhar para essa situação. Houve um momento que descreve em Esdras 4, que os povos mandaram uma carta para o soberano e ele mandou parar. Parece que foi na época dos muros. Nessa época, assim, esse contexto histórico não está muito claro em Esdras 4. Mas o exemplo está ali, o fato está ali de que pode haver um momento em que vem uma ordem contrária.
Mas então não é a circunstância que determina. Não é o favor ou não favor do governo que determina o que nós vamos fazer. O que determina é a palavra de Deus. Ele é quem manda a palavra, ele que ordena, ele que diz é hora de fazer isso ou não é hora de fazer isso. Aí, sabendo a ordem de Deus e começando a fazer, é claro que é preciso também, eles tinham, nesse caso, um respaldo de um documento, de um decreto. Então eles usaram isso também. Mas o mais importante é que eles sabiam, né, que tinham a ordem superior que vinha de Deus. Então, agindo assim, Deus confirmou. Quando a carta de Tatenai chegou para o rei Dario, olha o que Dario vai fazer. Ele vai dar um apoio maior ainda do que eles tinham antes. Esdras 6, versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, e cita, Setar-Bozenai, os vossos companheiros, os governadores que estáis da além do rio, permanecei longe dali. Quer dizer, não atrapalhem, não interfiram, não se metam nesse trabalho. Versículo 7, não impeçais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Agora, nós poderíamos pensar, puxa, já está ótimo isso aqui. Não mexam, não interfiram, não se metam no trabalho deles. Isso era uma coisa ótima. Mas Deus deu mais do que isso. Versículo 8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer para com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Quer dizer, não só não é para vocês interferirem, é para vocês ajudarem. Porque o governador, abaixo do rei da Pérsia, ele era responsável por receber os impostos que eram pagos para o império. Então, esses impostos talvez eram repassados depois para a sede central, né, para o rei, para seus tesoureiros, mas o rei está autorizando, vocês podem pegar desse dinheiro que vocês recebem, que vocês arrecadam de impostos, vocês podem pegar desse dinheiro e usá-lo para financiar, para pagar tudo que o povo de Israel precisa para reconstruir a casa. Então, olha, versículo 9, tudo que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para holocaustos. E o que Dario está reconhecendo? Esse é o Deus dos céus. Ele não está chamando o Deus de Israel de um Deus local. Ele está dizendo, esse é o Deus dos céus. E vocês vão fornecer trigo, sal, vinho, azeite, segundo a requisição dos sacerdotes. Quer dizer, tudo que os sacerdotes pedirem é para vocês darem. Que estão em Jerusalém, desse-lhes dia após dia, sem falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Eles tinham isso, eles não faziam isso, assim como aconteceu com Ciro, pelo que os arqueólogos, os pesquisadores já encontraram, os reis da Pérsia e talvez de outros impérios, eles tinham essa coisa assim, eu quero cultivar a favor de todos os deuses. Então, como eu falei, não é que Dario se converteu, pelo menos a gente não sabe. Ciro, próprio Nabucodonosor, que confessou que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus, a gente não sabe exatamente até onde foi a conversão deles. Mas é muito interessante, é muito importante ver esses registros aqui
tem no livro de Daniel, tem nesse livro de Esdras, nós vamos ver no livro de Esther, nós vamos ver no livro de Neemias. Nós temos assim testemunhos de como Deus era reconhecido, pelo menos numa medida, ele foi reconhecido como o Deus dos céus, como o Deus superior. E aqui Dario, ele quer que ajudem os judeus a construir o templo e que forneçam os animais, as coisas necessárias, para que eles possam orar. Versículo 10, e orem pela vida do rei e seus filhos. Eles queriam o favor desse Deus. Eles tinham essa coisa assim de querer o favor de todos os deuses, mas é interessante que eles então, Dario mudou, total assim, ele ampliou o apoio. Ele falou assim, não só eu vou concordar com o decreto que Ciro já tinha feito, mas eu vou ampliar ainda mais. Eu quero que vocês apoiem, eu quero que vocês deem tudo o que é necessário. Versículo 11, também por mim se decreta que se alguém alterar esse decreto, arranque-se uma viga da sua casa, seja levantado e pendurado nela, e da sua casa se faça um monturo. Então, tipo assim, de uma provisão padrão que se alguém for contra esse decreto, ele vai ser morto. Versículo 12, olha só como ele termina dizendo o seguinte, o Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Então, como eu falei, a gente não sabe até que ponto que ele está reconhecendo, mas ele faz um decreto e a gente pode comparar isso com o que foi, com a gente encontra no livro de Daniel. Por causa de Daniel, Nabucodonosor confessou que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus sobre todos os outros deuses. Outros reis também no livro de Daniel e aqui também. Então, o Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto, para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Então, isso é para mostrar como Deus é soberano e como Deus também, como ele age. Nós temos uma situação específica, que eram reis que já eram mais abertos para ajudar, eles eram reis que tinham uma filosofia, uma visão diferente dos reis da Síria, dos reis da Babilônia. Eles tinham já uma abertura maior, mas eu acho muito importante ver como Deus guiou seu povo e como Deus, quem tocou no coração de Dario, quem está transformando, encaminhando, quem está abrindo o caminho, é Deus. Então, porque aqui nós temos assim, Deus, ele pode interferir, ele pode influenciar, ele faz coisas. Quem que determinou que Ciro fosse falar depois de 70 anos, que Ciro fosse falar, pronto, agora vocês estão livres para voltar para a sua terra? Quem tinha preparado o caminho? Quem tinha previsto? A gente não tem, eu não tenho, claro, nenhum entendimento de como Deus toca nos corações. Eu só quero lembrar aqui eu estou dando 3 exemplos de situações de reinos ou governos humanos. Então, Deus pode usar um governo maligno para cumprir um propósito dele. E ele faz isso de 2 maneiras. O rei da Babilônia, que veio trazer disciplina e juízo para seu povo, que tinha se afastado dele, ou o faraó do Egito, no tempo antes de Moisés, que Deus usou para criar uma fornalha de aflição, para que dali saísse um povo preparado para ser o povo de Deus. Então, Deus usa, e tem textos, eu nem estou com as referências exatas aqui, mas eu quero lembrar vocês.
3 tipos de situação que eu dei aqui, ó. Babilônia, um tempo de disciplina, um tempo de sofrimento, de cativeiro. O faraó do Egito, um tempo de escravidão, de opressão. E os reis da Pérsia, para dar apoio. E as Escrituras contêm uma referência explícita sobre cada um desses 3 casos. Deus fala, eu levantei, vamos na cronologia. Deus fala assim, eu levantei Faraó. Deus levantou Faraó. Deus permitiu que ele tivesse um coração duro. Não significa que Faraó não tinha nenhuma responsabilidade sobre isso. É uma coisa complexa, a gente não tem todas as chaves, os entendimentos sobre isso, e tem muita discussão. Mas eu só quero mostrar que Deus está por trás, ou que Deus usa, ou que Deus vira. Deus é capaz de governar, Deus faz isso. Tem o príncipe do mundo, tem as influências malignas sobre governos humanos. Tem pessoas como Hitler, como Putin agora, como Mao Tse-tung, tem pessoas, Stalin, tem pessoas, né, muitas pessoas na história, na Coreia do Norte, temos muitos exemplos de homens que são realmente malignos, mas Deus Deus usa. Deus não fica sem recurso. Deus não é refém de Satanás. Deus não fica sem saber o que fazer. Deus está conduzindo a história. O povo de Deus precisa aprender a ter segurança em Deus. Deus está conduzindo a história. Então Deus levantou Faraó, Deus levantou Nabucodonosor. Tem vários profetas que falam isso, ele é até chamado de meu servo Nabucodonosor. E Deus levantou Ciro. Então nós temos esses 3 exemplos, 3 situações diferentes em que Deus fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Então, nesse tempo que nós estamos estudando, Deus fez 2 coisas. Ele enviou os profetas para dar a direção, e ele também tocou no coração do rei Dario para que o rei Dario abrisse os cofres, abrisse totalmente o apoio desse governante mais alto daquela época, daquela região. Então Deus é capaz de nos dar apoio do governo, ou Deus é capaz de usar a oposição de um governo. Em qualquer uma das situações, Deus está trabalhando. E eu queria dar um pensamento que, claro que nós não temos acesso aos caminhos, aos desígnios de Deus. Mas eu queria dizer, eu meditando sobre isso, veio um pensamento muito claro para mim. Em Daniel ora, né? Daniel diz, né, lá em Daniel 2, que é Deus que muda os tempos e as estações, que Deus que coloca e remove reis. Deus muda, Deus é capaz de mudar um tempo. Nós já vimos isso no tempo da nossa vida. Quem tem uma certa idade vai lembrar de como caiu o muro de Berlim, de como mudou o clima, mudou a situação. Agora muitas coisas pioraram, mas Deus muda estações, Deus muda tempos. Agora eu fiquei pensando, por que Deus muda? Eu não tenho nenhuma presunção de achar que eu sei por quê, assim, eu penso que as Escrituras confirmam o que eu vou dizer. Não tem um versículo explícito que fala isso. Mas de acordo com o plano de Deus, que o plano de Deus é muito superior a nós. Deus não depende
depende em si, Deus não é refém do povo de Israel, da igreja, da nossa infidelidade, de como nós somos nós mudamos, uma hora nós estamos servindo, outra hora nós estamos nos afastando. Deus não é refém disso, mas Deus desenvolve o seu plano junto com o seu povo. Deus não vai fazer a obra. Tem um versículo que fala: Deus queria um intercessor, não achou ninguém para ficar na brecha, então o próprio braço dele trouxe salvação. Ele sim, ele é superior, ele vai continuar com o seu propósito, mas o seu propósito é de fazer algo por meio da parceria com o homem. Deus não abre mão disso. Então Deus muda, agora presta atenção, Deus muda os tempos e as estações de acordo com o seu plano, a sua estratégia, mas essa estratégia tem muito a ver com o seu povo. Então, se o povo de Deus está precisando de disciplina, Deus pode usar, Deus pode permitir, Deus pode mudar as estações para que tenha governos, para que tenha situações que vão corrigir o coração do seu povo. Nós temos uma ideia de que nós temos que nos unir para mudar a ideia de Deus e mudar a nossa situação. Eu acho que é o contrário. É quando Deus vê que nós estamos precisando de algum tipo de tratamento, ou se nós estamos ouvindo a voz dos profetas, como eles ouviram a voz de Ageu e Zacarias, Deus mudou o coração, Deus mudou as circunstâncias. E Deus fez com que uma carta chegasse a Dario e Dario retornasse criando uma situação favorável. Por quê? Porque eles estavam fazendo o que Deus queria. Então, eu comecei a enxergar a história e a situação do mundo de uma forma, a gente tem essa convicção que Deus é soberano, que Deus é quem conduz, mas você começa a enxergar que tem vários tipos de governos, vários tipos de situação, e Deus vai usar aquela que é apropriada para o nosso momento. Não o nosso momento individual que eu quero, mas o momento nosso em relação ao plano de Deus. Deus queria que o povo edificasse a sua casa. E quando eles não estavam dispostos, não estavam integrados, engajados, ele permitiu que a oposição os desanimasse, que fizesse com que a obra parasse. Mas quando eles ouviram a voz dos profetas e colocaram a mão na obra de novo, se dedicaram, então Deus mudou as circunstâncias e deu o apoio que eles precisavam. Em outras situações, talvez não vai ter o apoio de um soberano, de um governo humano, mas Deus vai usar as circunstâncias necessárias, Ele vai preparar as circunstâncias de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o plano dele. E é claro que tem muitas coisas sobre isso que a gente não entende, mas se nós nos abrirmos, se nós buscarmos, se nós nos interessarmos pela causa de Deus, eu tenho certeza que Ele vai mostrar. Então, eu vou terminar com um versículo aqui em Esdras 6, que diz o seguinte. Então, nós chegamos até o versículo 12, que Dario terminou a sua carta falando do Deus que fez habitar ali seu nome, que Deus derruba. É uma palavra, acho que nem ele sabia o que ele estava escrevendo, porque que Deus derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto, ou seja, para impedir a obra de Deus. E lembra que Nabucodonosor também fez umas declarações tremendas. Ele falou assim, eu ordeno que todo mundo no meu império inteiro adore ao Deus verdadeiro. Puxa, ele estava falando uma palavra que só será verdade quando Jesus voltar. Mas ele estava profetizando, ele estava dizendo algo como um prenúncio. E aqui também Dario está dizendo que o Deus dos céus, esse Deus verdadeiro, que ele derrube todos que porventura queiram obstruir ou impedir a obra dele. Versículo 13. Então, Tatenai,
E os seus companheiros fizeram de acordo com o que Dario ordenou. Agora eu quero que vocês vejam agora o versículo 14. Nós vamos terminar aqui, Esdras 6,14. E esse aqui é o versículo que resume, ou que define o final dessa etapa, o final da reconstrução, o final desse projeto que levou mais de 20 anos ao todo. Esse é um versículo que conclui. E olha o que o texto fala sobre quem é responsável, a quem eles podiam atribuir essa vitória. Vamos ler. Versículo 14. De modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sob a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, os dois profetas. Então, quem foi responsável? Olha como, olha a sequência que Deus registrou aqui nas Escrituras para a gente entender. Por que deu certo? Por que eles conseguiram concluir? Por que eles foram bem-sucedidos? Por que eles prosperaram? Porque eles ouviram a palavra dos profetas, porque eles ouviram a palavra de Deus, porque eles atenderam a ordem de Deus. Essa foi a ordem superior. Eles estavam atentos ao Deus, que é o reino de Deus. Nós estamos aqui na terra, nós devemos obediência, nós temos que viver debaixo de governos humanos. A igreja na China, ela tem que viver debaixo de um governo opressor, contrário, que persegue, mas ao mesmo tempo eles estão prosperando porque eles estão fazendo o que Deus quer que eles façam naquela situação. Então eles prosperaram sob a pregação dos profetas, edificaram a casa e a acabaram, conforme o mandado de quem? De Deus, o Deus de Israel. Então, os profetas, por que os profetas recebem reconhecimento aqui? Porque eles transmitiram a palavra de Deus, mas não é porque os profetas são alguma coisa. Eles terminaram a casa por causa de ter ouvido o que Deus falou com eles, por meio dos profetas. Então, essa foi a instância superior. Essa foi a instância que determinou todas as outras coisas. Aí fala, depois de falar isso, que ele falou dos profetas, falou de Deus, e aí ele fala assim, e também conforme o decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, ele coloca, ele atribui, em primeiro lugar a Deus. E como Deus é soberano, e como Deus ordena, como Deus determina qual vai ser o tipo de governo, qual vai ser o tipo de situação, Deus é Ele que está acima de todas as coisas, e é Ele que, se você andar de acordo com o que Ele está falando, vai dar certo. Se não está dando certo, não é assim, nem sempre a gente tem facilidade. Não significa que você vivendo na vontade de Deus, tudo é automático, e tudo é fácil, e tudo é tranquilo, mas você sabe que é Deus que está mandando. E aquilo que Deus ordena vai acontecer. Agora, os decretos dos reis, nesse caso, foram favoráveis porque Deus determinou isso. Em outras situações pode não acontecer, mas o importante é saber que Deus está usando, né? Por exemplo, no tempo do cativeiro, eles foram para o cativeiro de acordo com o mandado de Deus e também porque Deus permitiu que Babilônia fizesse isso. Então Deus sempre está acima dos governantes humanos. Então, é muito lindo isso, é tremendo. Na próxima aula nós vamos ver o que eles fizeram depois de terminar a construção.
De repente, toda essa situação com os povos da terra não é mais citado aqui nesse contexto, mas vai aparecer futuramente. Nós vamos continuar vendo. Nós temos mais uma aula para terminar o capítulo 6, mas nós vamos estudar outras situações. Tem o livro de Esther, tem o restante do livro de Esdras, tem o livro de Neemias. Todo esse tempo nós vamos continuar vendo a relação entre o povo de Deus e os governantes. Esse período é muito esclarecedor, vai mostrar muita coisa sobre essas relações. Em geral, um tempo bom, um tempo favorável para o povo de Deus. Mas tem outras épocas que os governos não são favoráveis. Mas que Deus nos ensine, que Deus nos mostre que a oposição em si não é capaz de impedir, nenhuma oposição é capaz de impedir o que Deus realmente quer. Nós precisamos estar debaixo das ordens dele. Muito simples, mas na prática nós precisamos da ajuda de Deus, porque é muito complicado viver neste mundo e enfrentar essas relações com governantes e governos humanos. Pai, nós pedimos que o Senhor conduza também, como sempre, nós estamos só concordando contigo, que Tu és sábio, Tu estás conduzindo, não só a situação no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, Oriente, Extremo Oriente com a China. Tem tantas coisas acontecendo no mundo, tantas situações, o mundo hoje tão complexo, mas que o Teu povo conheça a Ti, conheça a Tua voz, conheça o que o Senhor está pedindo de nós, para que nós não nos encontremos numa posição fora da tua permissão, da Tua direção e da Tua provisão. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.